Aqui está. Olá, ora, vou Ah, então compartilhar. Boa tarde a todos, ou todas principalmente, não desfazendo de pessoas do género masculino que apareçam entretanto, não sei se o iPhone que está aí é masculino ou não. Bem-vindos, obrigada. Sei que hoje é uma tarde de calor imenso e estamos na época do Mundial, não é verdade? Apetece tudo menos estar aqui numa formação, mas isto é uma mais-valia, principalmente para quem queira desenvolver capacidades, utilizar a inteligência artificial para desenvolver o seu currículo, saber como estar em entrevistas e também um bocadinho utilizar no dia a dia, na carreira, porque nós aprendemos muita coisa, há muitas guidelines para sempre saber, conectar e nem sempre a pesquisa e obter este conhecimento é fácil. Portanto, antes de mais, sou a Cristina Pereira. Só aqui um ligeiro percurso, pronto, porque é que eu vou falar sobre inteligência artificial? Tenho investido muito nesta área ultimamente, precisamente porque ao longo destes 20 anos a desenvolver cargos de liderança, de supervisão clínica de alunos, de formar mesmo colegas novos que estão a entrar na profissão, senti necessidade de cada vez mais especializar nesta área, porque isto é o futuro. E se eu, uma enfermeira já com 20 anos, o senti, ainda mais acredito quem está agora a terminar e quer ser diferente, quer fazer uma diferenciação naquilo que vão ser os seus cuidados e a sua carreira futura. Portanto, o que é que eu hoje, nos próximos 60 minutos, vos vou conseguir ajudar a atingir, e assim espero? Conseguirmos melhorar o vosso CV, se não o têm, criar um do zero, usar uma inteligência gratuita, uma inteligência artificial gratuita para o fazer, aprenderem como, a nível de entrevistas nacionais e internacionais, poderem reagir, e para isso vamos utilizar também modelos gratuitos que vos vão ajudar, e depois também ter aquela questão da vida profissional organizada, juntar documentos de um lado que a inteligência artificial vai usar para depois poder citar e dar-nos esse conhecimento de fonte fidedigna, ok? Isto tudo sem terem que saber tecnologia, só têm principalmente que ter uma conta Google, um Gmail e funciona perfeitamente, ok? Portanto, não sei se alguém para já tem alguma expectativa relativamente ao webinar, se era isto mais ou menos que estava em conta, a pensar que seria. Sei que somos poucos, mas podem falar à vontade, ok? Sem problema. Portanto, como é que todos nós começamos? Acho que já passámos por isso, e antes disto, a inteligência artificial, nós chegávamos a estar horas frente ao computador a tentar fazer um currículo vitae sobre a forma de Europass e sim, há sites, há o próprio site do Europass que nos permite fazer, mas demora muito tempo, demora muitas horas, temos que preencher muitos campos. Pronto, temos horas a escrever o CV, isto é toda uma grande dor, temos vagas incríveis lá fora e nestes últimos webinars a DeepI Professional falou-vos disto certamente e nem sabe muito bem como é que devemos aproveitar, ou então aquela questão e o receio de, opá, é uma língua estrangeira, é outro país, como é que vai ser? E depois o medo de bloquear na entrevista. Vocês são todos diplomados, são enfermeiros, têm conhecimento, mas o tentar organizar, conectar, captar todas aquelas questões mete um bocadinho de medo. Posso dizer que nas entrevistas que fiz de recursos humanos para contratar novos enfermeiros para os hospitais onde já tive, eu tinha que fazer questões sobre administração de medicação, farmacologia, cuidados, e às vezes nós víamos que as pessoas sabiam, mas era conectar isto de uma maneira rápida e prática que falhava um bocadinho. A inteligência artificial pode nos ajudar nisto, ok? Portanto, nada disto, destas dores, são faltas de capacidade, é faltas de ferramentas, ou então de não optimizarmos aquilo que hoje em dia nós temos. E, principalmente, é gratuito, não é? Portanto, a IA, o grande valor real e que nós temos que ter e ter em mente é que é um colega super inteligente, disponível 24 horas, mas que não nos vai substituir, ok? Nós temos na mesma que saber ser a curadoria da informação, sabermos perceber o que é real e o que não é, mas esta inteligência artificial que existe hoje em dia vai nos ajudar a escrever, organizar, traduzir, preparar tudo o que é necessário. E ela será tão boa quanto a pergunta que nós fizermos. Para que tenham uma noção, não sei se já quase todos nós já tentámos e fizemos isto antigamente, para fazer um resumo de umas guidelines, até para apresentar a um doente sobre os cuidados a ter, por exemplo, de uma ostomia, ou de uma colostomia, aquilo que vocês queiram, demorávamos bastantes horas a pesquisar, a formatar, a criar o documento. Hoje em dia, com um bom prompt, com uma boa inteligência artificial, sabendo falar com ela e dando as indicações, em 5 minutos, por exemplo, o Claude, criamos um documento já formatado, que é só nós podermos depois ler, ter a certeza, fazer o double check e podemos publicar.
Notebook LM, com aquele documento podemos criar, juntamente com outras fontes pesquisáveis, também fidedignas, criar um infográfico, criar uma apresentação que nos vai ajudar a trazer valor ao nosso doente e aos cuidados que prestamos. E até mesmo formação entre colegas. Portanto, temos aqui uma grande valência e um grande valor na inteligência artificial. Temos é que saber usar e temos, acima de tudo, perder o medo, mas também ser sempre o humano que está ali a supervisionar, não deixar a inteligência artificial fazer sozinho. Portanto, primeiro passo, estamos aqui todos já com alguma vontade, espero eu, temos que começar por programar a nossa inteligência artificial, configurar. E agora faço uma questão. Quantos de vocês aqui utilizam inteligência artificial, seja que modelo for? Podem pôr a mão no ar. Eu Pronto. confesso que utilizo, Cristina, agora tento utilizar com alguma ética e bem, mas eu acho que é um Exatamente. campo muito vasto e tenho a Pronto. certeza que também haverá mais práticas, não é? Dentro daquilo que se Exato. pode ter bem. Exato, né? O Sim. mais importante em qualquer tipo de IA, e o que muitos de nós falhamos, é que não a programamos. Então, vamos deixá-la solta. Ora, a Xana Dias levantou a mão, diga, Xana. Sim? Mas desculpa, Xana? era só para dizer que Ah, eu também utilizo pronto. inteligência artificial, era Boa, só boa. isso. Eu acho que não há ninguém que não utilize neste momento. A Certo, questão, se certo. calhar, seria mais quem é que usa de forma optimizada, não vou dizer correta, porque só há uma forma que é optimizada, e acima de tudo, que também que é que vai fazer? Que vai assumir que usa a inteligência artificial. Porque muita gente faz vários trabalhos e hoje em dia é uma das discussões a nível científico da academia que já é usada, não vamos mentir. Há muitos artigos que são feitos por inteligência artificial, em algumas universidades é considerada coautora, noutros nem tanto. Mas temos que dizer lá, fazer o disclaimer, usa a inteligência artificial para isto, 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 porque ela tem uma capacidade de raciocínio e de entrega muito rápido e poupa medos de trabalho. Nisto podemos evoluir muito. Portanto, vamos começar por configurar a nossa IA. E eu agora aqui vou ter só que sair um bocadinho para vos mostrar aqui. Então, temos este prompt, aconselho-vos a tirarem um print, porque vamos programar a inteligência artificial. Por exemplo, vamos aqui a uma inteligência, por exemplo, só simples, o Copilot, está no Office 365. Eu vou aqui só abrir já o meu. Não estará exatamente igual, está aqui escrito, está bem? Porque eu programei para mim. Mas se vocês puserem algo dentro deste género, sempre como um assistente especializado na área de saúde, que as respostas devem ter evidência científica, referir a organismos oficiais, DGS, OMS, isso, pronto, o que vocês quiserem, que escreva na língua que vocês querem, ou português de Portugal, ou em inglês, e que confirme quando estiver pronto. Vocês, por exemplo, aqui, ao Microsoft, estava aqui a pesquisar umas coisinhas enquanto estava à espera para entrar. Se vocês forem aqui ao Copilot, por exemplo, vão nas definições, e quase todas as inteligências artificiais têm isto, vão à parte da personalização, instruções personalizadas. E vamos editar as instruções. Têm sempre aqui um campo para escreverem, é tal programação. Podem pôr ali o que quiserem, ou mais adequada ao vosso perfil, àquilo que querem obter da inteligência artificial. Por exemplo, o meu já está programado, responde sempre em português de Portugal, minha identidade cumpra com a minha identidade profissional, a resposta deve ser sempre raciocínio clínico real, pensamento formador experiente, portanto, e eu pus aqui tudo, aqui a questão de fontes obrigatórias sempre que aplicável, nunca usar blogs, sites não científicos, opinião sem evidência, porque senão vai apresentar isto e depois nós poderemos não conseguir responder e justificar, porque a inteligência artificial tem, não vamos chamar um símbolo, mas podemos dizer que é a caixa negra, que a nível de engenharia informática não se conseguiu entender como é que ela chega a certas questões e a certos raciocínios. Portanto, deixá-la solta é para as coisas serem interessantes, aí aquelas alucinações e haver hoje em dia tanta fake news e informação que não está bem curada, digamos assim. Portanto, nós depois colocamos isto, guardar as instruções personalizadas, está aqui, guardar, eu não preciso guardar porque já fiz isto há pouco, e esta está programada. Quem faz isto no Copilot faz precisamente no Claude, faz no ChatGPT, confesso que já não uso muito o ChatGPT, atualmente o que uso mais é o Claude, é o Copilot e Gemini às vezes, Notebook LM, quase sempre. Com isto vocês já conseguem não substituir o conhecimento científico,
ajuda-vos a chegar mais rápido e ajuda-vos a ter as respostas mais indicadas, ok? Pronto. Agora, não esquecer a parte dos dados. Nós sabemos que hoje em dia com a RSPB, com o XAI, que considera a inteligência artificial como um alto risco, tudo que é na área da saúde um alto risco, nós temos sempre que ter cuidado dos dados que vamos utilizar. Dados de doentes, nomes, números de processo, não se pode colocar nada disto, até mesmo se quiserem, por alguma razão, obter um workflow de cuidados ou algum raciocínio e pedem à inteligência artificial para nos ajudar, não podem, não devem. Isto, sendo descoberto, dá coimas imensas, dados de doentes, nomes, números de processo, nada identificável. Portanto, só for no geral, mulher do sexo feminino, com uma lesão renal aguda, e vamos por aí descrevendo o que são as técnicas, aquilo que nós necessitamos, está bem? E, por exemplo, fictícios ou anonimizados. Hoje vou usar dados que são meus, vou usar uma inteligência artificial que supostamente aquilo que nos dizem, que é sempre supostamente, porque temos que acreditar um pouco no que dizem os produtores destas inteligências artificiais, é que não são usados os dados para programar a inteligência artificial. Portanto, não haverá risco de propagar nada. Contudo, é uma coisa que fica sempre à vossa descrição, está bem? Claro que para fazermos um CV, o ideal é ter os nossos dados, vai ser mais fácil, ok? Portanto, até agora estou a ir depressa demais, querem que eu simplifique um pouco? Não, acho que estamos a um bom ritmo. Como é que nós vamos começar isto? Estes três Cs, digamos assim, estas três, contexto, objetivo, formato, são mesmo os mais básicos. No IA Summit que estamos a pensar para setembro, haverá todo um bloco, porque este momento de fazer o prompt é muito mais extenso, tem muitos mais passos, e quanto melhor o prompt, é a forma como vamos pedir à inteligência artificial para nos entregar aquilo que queremos, menos tokens vamos consumir. Portanto, estas inteligências artificiais, estes modelos gratuitos, não se vão esgotar rapidamente, senão ficam a meio e têm que continuar passado umas horas, e ao mesmo tempo dá-nos um trabalho muito mais completo. Okay? Mas para isto que hoje vamos fazer aqui, uma forma de iniciação, para não ser uma coisa muito monótona, muito chata, já vai ser relativamente suficiente, ok? Portanto, com o contexto de quem és, qual a situação. Por exemplo, sou uma enfermeira recém-licenciada, sou uma enfermeira que me estou a candidatar a um emprego num hospital de Londres, por exemplo. O objetivo, quero o que a IA vai fazer por mim. Quero que melhores o meu CV para destacar a experiência clínica. E o formato. Quero que me respondas em uma forma de lista, em inglês, em espanhol, com um tom profissional, mas próximo, com algo mais semelhante à forma como eu sou. Portanto, quem eu sou, o que eu quero, como eu vou receber, isto é o que nos vai ajudar a optimizar tudo. Mas prontos, quando formos trabalhar com questões de guidelines, de prestação de cuidados, de recordar informação que até aprendemos no curso, mas o estágio já foi há algum tempo, já não estamos a trabalhar tão bem naquele departamento, temos que preparar uma base técnica sempre com evidência real e fidedigna. Implica o quê? Uma pesquisa clínica segura, obrigatoriamente vai ter que ter um prompt que vamos pedir à inteligência artificial, explica este tema com base em evidência atual, incluindo recomendações da DGS, OMS, para aplicação na prática e pomos o tema, ok? Guidelines clínicas, a mesma coisa. Quais as recomendações mais recentes da DGS e da OMS sobre este tema? Resume em pontos práticos. Para os artigos científicos, resume este artigo. Objetivos, principais resultados, implicações práticas para a enfermagem. Pode ser uma coisa muito simples e a básica, mas já tive colegas a perguntarem só assim à inteligência artificial: como é que se prepara um meropenem, que é um antibiótico, destes últimos de última linha, e a inteligência artificial respondeu de uma maneira muito vaga e a colega, à medida que obtinha as respostas e que não eram o que queria, ia automaticamente dando a tal afinação, a iteração constante que temos que ter no prompt. E automaticamente chegou à resposta. Mas imaginemos que é uma pessoa que não sabe, um colega que ainda está no início de carreira, nunca usou aquele antibiótico, também não se vai preocupar muito em procurar propriamente como é que se faz e acredita cegamente ali. Íamos dar um antibiótico deste género praticamente puro, que era o que estava a indicar a inteligência artificial. Reconstituído ia, mas diluído não. Isto ia correr muito mal. Portanto, temos sempre que ter esta questão do rigor científico e os cuidados.
podem ver aqui, praticamente, se tivermos o mesmo pedido, mas vamos ter resultados diferentes se ajuda-me a melhorar o meu CV, é uma coisa muito vaga, e se pusermos o contexto. Uma enfermeira licenciada, uma enfermeira já sénior, com estágios nos determinados campos, objetivo de uma candidatura, destaque de competências clínicas e soft skills, formato em inglês britânico e colamos o CV. E ele vai melhorar. Totalmente diferente de quem diz só ajuda-me a melhorar no CV. Ele não tem a informação e mesmo que o faça, não há toda uma modelagem. Mas isto tudo, vocês dizem, se já tem o CD, ok, mas se não tem, como é que eu vou construir? Vamos agora à nossa primeira demonstração, um bocadinho mais prática e mais simples. Portanto, vamos usar o notebook da LM da Google, perdão, e esta ferramenta é gratuita, basta ter uma conta da Google. A versão gratuita não tem todos os features que vocês depois podem usar, no sentido, salvo erro, não dá para fazer vídeo, não dá para fazer apresentações, ou não tem tudo incluído, mas quem for estudante universitário, foi até há pouco tempo estudante universitário que tenha usufruído daquele apoio da Google para não sei quantos meses passar para Pro, automaticamente tem isto também de uma forma, no fundo, gratuita, mas mais quase profissional. Portanto, vamos carregar certificados, diplomas. Se tiverem algum CV antigo, melhor, vamos colocar lá. Aquilo vai ler em segundos, que é rápido, se é uma fonte segura, portanto, não estamos a inventar nada e vai criar um CV, ou pelo menos vai organizar por pontos que nós vamos dizer, e com aquilo que será produzido, nós vamos criar no Claude o nosso CV em Word, todo bonitinho e arranjadinho, ok? Portanto, o que é que eu agora vos aconselho? Se conseguirem fazer o print deste prompt, ok? Em que estamos aqui já a dizer as nossas normas para ela atuar. Todos os documentos que carreguei, vais criar um resumo profissional em formato de CV, redigido em português de Portugal, nada contra outras línguas, mas só por uma questão de ficar tudo assim mais uniforme. Por secções, estão aqui quais. Usa apenas o que está realmente nos documentos, não inventes, porque senão ele inventa muito e apresenta o resultado de forma organizada para que possa ser posteriormente utilizado na elaboração de um CV completo. Muito bem, agora só vou aqui, desculpem, fazer aqui para ser mais fácil. Vamos só copiar, vamos abrir o notebook LM. Pronto, eu já tenho isto aqui automaticamente apto, não é? Vai carregar vários notebooks. Podem se preocupar. Alguém já usou o notebook LM? Ou é assim uma ferramenta, pronto, vocês vão adorar. Isto é fantástico. Ganha-se anos de vida, principalmente quem quer criar conteúdo, apresentações, ganha-se muitos anos de vida. Vamos criar aqui um novo notebook. Atenção que isto que está aqui são notebooks de pessoas que partilharam. Se nós não partilharmos o notebook, a informação que está lá não é disseminada, portanto é uma coisa nossa. Muitas vezes em formações, agora na pós-graduação que estive a fazer há pouco tempo, os professores faziam todo o trabalho que havia sobre aquela matéria e criavam depois podcasts, criavam apresentações e partilhavam o notebook connosco. Portanto, era uma forma muito rápida de obter conteúdo. Vamos então criar um novo bloco de notas. Ele aqui já me está a pedir automaticamente os ficheiros. Estão todos a ver bem, certo? Ok. Vamos carregar ficheiros. Eu já tenho aqui no meu ambiente de trabalho, isto mais ou menos organizado, para não estar aqui tão exposto. E vou aqui aos meus certificados, todos que eu tenho aqui de formação, de tudo que houver. Pronto, só vou pôr alguns, não vale a pena, senão isto é muita coisa. E isto vai abrir, ele vai pensar, e eu vou começar só aqui a pôr, lembram-se daquele prompt que nós escrevemos. Ele está a fazer a leitura, e eu só vou carregar aqui. Isto leva numa questão de minuto, dois, é rápido, vai-nos criar já um resumo. Enquanto estamos aqui a criar o resumo, vocês podem ver aqui deste lado, podemos criar, este é o Pro, portanto, não sei se no vosso gratuito vão ter isso tudo. Podem criar uma apresentação. Vamos passar aqui por uma questão curiosa. Ele vai fazer, demora para aí uns 10 minutos, mas vai fazer durante 10 minutos este resumo. Imaginem que tem que fazer um slide para apresentar-vos. Uma apresentação um bocadinho mais interativa e querem enviar desta forma. Há sítios que pedem, em vez de ser o currículo à moda antiga, querem uma apresentação. Já tenho aqui isto feito.
depois é uma questão de introduzirem no Canva ah, a vossa apresentação convosco a gravar e já está feito. Tem um documento muito mais interativo, mais atrativo. Pronto, e ele aqui, já temos uma resposta. Olá, com certeza posso ajudar-te a criar esse resumo, muito bem. E temos aqui, onde é que estás tu? Assim que os ativares, farei a síntese exata. Ok, o que é que está? Selecionar. Ok, está tudo selecionado. Porque é que não está aqui a dar? Há bocado eu estive antes a testar isto. Vamos cá ver. Pronto. Às vezes podemos ser um bocadinho mais rápidos que ele. Temos também aqui, nesta forma aqui, o próprio relatório, se criarmos aqui, também vai funcionar. Não carrega tudo, porque ele ainda está a ler os documentos para criar a cor pedido. Mas, por exemplo, ele pode criar um relatório. E eu aqui, na parte do relatório, posso criar novamente isto e ele vai gerar. Portanto, temos várias formas. Ele vai ficar a pensar tudo ok, ok? E está aqui o resumo, pronto. Mas é que fomos um bocado mais rápida a mostrar-vos o resto. Pronto, tem aqui alguns dados meus, é algo que eu assumi que eu vou colocar, não é? Porque não é partilhado com mais ninguém, serve para eu poder orientar. Está aqui a formação académica, a experiência profissional, não inventa nada, porque é tudo com base nestes documentos que temos aqui. Portanto, todos os certificados que vocês tenham, colocam aqui. O vosso certificado de habilitações já vai ajudar. Isto já vai aqui equacionar tudo o que é a nível de competências, da formação académica, de certificações e cursos, já vos vai ajudar a poderem construir o CV. Pronto, o que é que acontece? Aqui nós não conseguimos, também podemos criar uma carta de apresentação, por exemplo. Ele é fantástico, nos vai dando algumas ideias e ajuda-nos, porque às vezes nós temos tanta informação abrangente que acabamos por nem sempre perceber onde nos vamos focar. Ok? Ele está a gerar o relatório, está a gerar tudo, e entretanto eu vou deixá-lo aqui a trabalhar e vamos continuar a nossa apresentação. Boa? Porque enquanto ele pensa, nós vamos avançando, porque depois com o resultado é que vamos refinar no code. Pronto, temos aqui o nosso print, já espero que tenha tirado, já está a fazer o nosso CV. Quando tivermos o CV pronto, neste caso a informação que vamos utilizar de forma resumida, também podemos fazer isto assim, aqui, que é, vai-nos ajudar um bocadinho, desculpem, vai-nos ajudar um pouco a ser um género de conselheiro de carreira, em que nós podemos aqui também copiar. O que é que vamos fazer? Vamos novamente ao notebook LM e, cambio isto, desculpem lá que eu tenho isto aqui, são muitas coisinhas abertas, e, e neste relatório, aquele resumo já está, depois já te mostramos, eu vou colocar aqui, com base em tudo o que está sobre o meu percurso, alguma dúvida? Não? Com tudo que está sobre o meu percurso, ajuda-me aqui a perceber para a vaga ou área de enfermagem que o meu perfil está mais preparado, o que me falta desenvolver. E ele vai nos ajudar nisto. Aí ele também faz uma pesquisa, se necessário, na web. Claro que esta pesquisa é feita utilizando o Google, e vai-nos dar aqui uma série de informações e de pontos que às vezes nós nem sequer tínhamos muito bem a noção, e até já nos ajuda um pouco a direcionar. O meu conselheiro de carreira está também muito bem construído. Enquanto ele está a pensar, eu vou aqui ao resumo profissional estruturado e aparece-nos assim. Temos aqui o comando, portanto, o prompt que nós utilizamos, tudo ok, as fontes que foram usadas e, olhando por aqui, está uma coisa já bastante completa, certo? Então, o que é que eu vou fazer? A melhor forma é exportar para Docs e automaticamente ao exportar, também é através do Google, sai-nos este documento e vamos pôr em PDF. Vamos transferi-lo em PDF. Se for em Word, é editável? É, mas como eu vou usar no Cloud, quanto menos palavras tiver, e o PDF tem menos palavras que o Word, é assim que é considerado, eu vou conseguir depois ter um melhor resultado e não gastar tantos tokens, ok? Portanto, temos aqui, então, aquela parte que já foi, já está a ser transferida. Pronto. Então, aqui as nossas respostas, neste caso, que tínhamos perguntado, aqui tem, se quiserem ver, desculpem, se eu estiverem muito rápido, digam, está bem?
A carta de apresentação, lembram-se, tínhamos também pedido, já que tinha sugerido. Está aqui o nome, o destinatário, excelentíssimo senhor diretor de recursos humanos, é com grande entusiasmo que apresento a minha candidatura à posição de tal, uma oportunidade que vai em encontro da minha sólida trajetória. Isto depois vai dar aquele típico, tipo carta de apresentação, a típica forma, um bocadinho mais apurada e profissional de nos apresentarmos. Estes números é sempre a citar as declarações ou então as informações que nós temos, ok? Portanto, dizer mesmo que não foi nada inventado. E mais uma vez, depois podem copiar, passar para um Word ou diretamente copiar e pôr no Code. Isto agora depois é uma questão de vocês quererem fazer o melhor possível e não aconselho nunca a copiar tal e qual como aqui está e colocar assim. Nós também temos que fazer alguma edição para depois não ser apresentado como 100% criado por uma IA. Até 30%, 40%, muitos locais aceitam, é perfeitamente normal. Todo o restante que seja criado 100% por IA, às vezes, em algumas entidades de recrutamento, pode ser uma forma de barrer. E aquela candidatura já nem sequer é aceite, porque é toda criada por IA. Ok? Portanto, só termos esse cuidado. Agora, com base, lembram-se que nós tínhamos pedido para analisar o nosso percurso por uma questão até de conselheira profissional, e ele faz aqui, com base na análise detalhada do teu percurso profissional, eu já estou aqui, parece que estou a expor, mas estou a ser rápida, que é para vocês não lerem isto tudo. Portanto, tem aqui para cargos que a pessoa poderá dar mais jeito, para inovação tecnológica, e dentro do que está aqui, vocês depois podem ir verificando aquilo que vos fará mais falta, ou até que se calhar tem a ver com o vosso gosto pessoal e se calhar até podem encarreirar por ali, mas vão focar melhor em alguma área, não é? Por exemplo, aqui, competências linguísticas certificadas, ele acha que eu devo fazer alguma coisa a mais, e por aí fora. Isto são só formas de vocês poderem ver como o Notebook LM é uma ferramenta espetacular e que nos consegue ajudar muito, ok? Agora, continuando, organiza tudo num lugar só. Também podemos, e este já estamos quase aqui a terminar com o Notebook LM, só para perceberem mesmo bem, acho que já entenderam aqui o potencial desta ferramenta, faz uma lista organizada por data de todas as formações e certificações destes documentos. E ele vai fazer indicando nome, instituição, ano e principais competências. Pronto, está aqui tudo a ser feito. Vamos só ver aqui. O nosso resumo profissional acabou de ser feito, aquela apresentação. Podemos também depois programar a apresentação para ter um design mais estilo profissional, um tom mais escuro. Mas imaginem que vocês têm que fazer um PowerPoint, que já hoje em dia já não se usa, um Canva ou uma coisa assim, e têm que apresentar o vosso portfólio. Está aqui, ok? Dá para vermos isto assim de uma maneira, temos depois que ir lendo sempre slide a slide, que é para o caso de haver algum erro, e depois podemos sempre melhorar isto. Imaginem que aqui não estou a gostar, carregam no rever e pedem aquilo que é necessário, por exemplo, simplifica. Claro, só para não estarmos aqui a perder tempo. E ele, ao gerar, já vai criar nova apresentação, mas vocês com isto têm já uma poupança, como viram, meia hora, portanto, fez-vos uma apresentação espetacular. Até de outras áreas é possível. Aqui tínhamos pedido então tudo por categorias, por anos, cá está. Portanto, e dizem, mas isto só serve para esta coisa do CV? Não, podemos ir ver aqui, até foi um que fiz há pouco tempo para ajudar uma colega do controle de infecção. Temos aqui isto fica guardado, está só para nós, para mim, para ela. Temos aqui várias normas da DGS, outros dados que elas tinham, e criamos, por exemplo, outra apresentação, criamos até um vídeo, só para perceberem como fica assim. Uma coisa muito mais dinâmica, muito mais bonita, muito interessante. Isto é só desta forma. Queremos um vídeo, os vídeos são todos muito parecidos, mas pronto, também temos aqui um vídeo criado. Vai Claro que isto é tudo muito igual, são sempre todos muito semelhantes. É o problema do notebook LM, nesta parte. E temos também, por exemplo, um infográfico. Este infográfico também nos ajuda. Portanto, com isto criamos muita coisa. Depois podemos sempre ou manter o notebook LM ou então colocar um pouco a nossa marca pessoal, o nome que vocês tenham, o vosso branding, aquilo que quiserem.
ok? Porque foi criado com informações que vocês estão a discutir e a dizer que querem que seja. Portanto, isto do notebook LM está aqui feito. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Podemos avançar. Ok, temos aquele produto criado, certo? Aquela parte da organização e agora vamos para o nosso close, que quase toda a gente já deve ter ouvido neste momento, é o grande boom do momento. Principalmente quem tiver, sem ser o gratuito, se tiver pelo menos o Pro a nível de co-work e a nível de code, é fantástico. A nível de design é fantástico, está bem bonito fazer muita coisa, mas rapidamente escutamos os tokens a querer fazer tanta coisa e aquilo é sempre tão atrativo, rapidamente esgotamos. Portanto, vamos usar então agora o Claude, em que, com o que foi produzido daquele CV, vamos pedir para melhorar o CV, mais profissional e impactante, e sai-nos um documento Word bonito, lindo, preparado. É só depois ler se está tudo bem. Vamos pedir para analisar para o estrangeiro, se queremos adaptar para uma candidatura internacional, por exemplo, e vamos também pedir o feedback honesto. Ok? Vamos pedir 3 pontos a melhorar, 3 pontos tal. E ele diz isto. E às vezes não é simpático, às vezes diz mesmo ali a doer, no sentido de, oh, não, tu queres isto, mas tens que fazer isto assim. E é um bom ajudante de carreira. Portanto, vamos aqui pular novamente os nossos prompts, vamos aqui abrir o Claude. A parte boa destas inteligências artificiais é que vocês tendo uma conta Google, automaticamente entram com o vosso e-mail e está feito, ok? Novamente, não esquecer, aqui em Settings, Configurações, vamos ter a parte da programação. Recordam-se, foi logo a nossa primeira atitude. Ele, coitadinho, está a pensar um bocadinho como é que te devo chamar, o nome, tal, 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 e cá está, instruções para o Code. É muito semelhante às que tinha no Copilot, exatamente igual, ok? Isto tudo parece que não, já nos vai ajudar a que isto responda de forma adequada. Eu agora vou colar aqui o prompt que temos e vou colocar aquele resumo que saiu em PDF, não é? Sendo gratuito, temos algum limite do que poderemos anexar quando é o Pro. Até 10 ficheiros de cada vez, o máximo 100 imagens, eles consideram PDF, quase cada página uma imagem. Portanto, está aqui o nosso ficheirozinho e vamos aqui pôr. E ele vai trabalhar, ok? E vai estar uma resposta rápida. Importante, aqui nesta parte temos os modelos. E mediante o tipo de esforço, portanto, se ele vai usar mais memória, mais tokens, mais capacidade, isto esgota-se em pouco tempo. Então, vocês vão ter que esperar pela próxima hora até poderem novamente utilizar. Mas para este género de CV em que eu quero algo bem construído, pronto, está aqui. O currículo, isto é rápido. Vamos ver, isto é rápido. Já demos a informação. A revista perfil, tal, 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 muito bem. Claro que vocês consideram sempre construí-lo ou colocá-lo ainda mais elaborado. Agora, convenhamos, hoje em dia, os próprios recrutadores não estão para ler CVs de 7, 8, 9 e 10 páginas. Portanto, querem uma coisa rápida, atrativa, básica, no sentido de estão a ler e estão a obter a informação. É para poderem rapidamente escolher, não é? Portanto, agora, o que é que eu quero? Sim, vamos fazer isto em Word. Via Word. Então, e vamos deixá-la também a pensar. Deixá-lo, não sei a quem chame por tu, feminino, tu masculino. Portanto, fica agora ao vosso critério, como gostar. Portanto, temos aqui do CV. Ele está a trabalhar e nós vamos fazer outras coisas. É isto bom das inteligências artificiais. Pronto, ele está a criar e agora vamos aqui também usar este prompt para podermos adaptar isto para o estrangeiro. Agora quero candidatar-me a um hospital no Reino Unido. Muito bem, analisou o meu CV, diz-me que precisa ser adaptado para o mercado britânico. Há diferenças de formato, terminologia clínica e respondem tópicos curtos e práticos. Ok, bem impecável. Vamos lá. Ele aqui está a utilizar o Cloud Code, portanto, está a fazer o código. Isto é Python.
uh, que é difícil, muito difícil, e ele está a fazer. E aqui está-vos a criar o documento, ok? Posso dizer que isto tem importado meses e meses de pesquisa, principalmente para quem está na fase de tese de mestrado. Pronto, tem aqui o exemplo. Digam-me se isto não está um currículo minimamente profissional, pois podem, se quiserem, põem aqui a vossa fotografia, dizem anexo à fotografia, e ele estrutura tudo. E com a experiência, contudo, vocês depois aqui, por acaso, assim ainda saíram 2 paginazinhas, ok? Mas aqui está resumido. Tem tempo para mais, não conseguem melhorar, está. Pois agora é só transferirmos, baixamos, e ele vai-nos baixar em Docs. Portanto, agora a seguir, abrimos e editamos o que nós quisermos. Isso aí já é dar asas ao que vocês quiserem, podem guardar em PDF. Não aconselho a pedir ao Claude para vos enviar já o currículo pronto em PDF, porque ele aí gasta um bocadinho mais de tokens, depois não podem editar. E para esta fase inicial, pronto, é sempre assim melhor. Cá está. Ativamos a edição e temos aqui nosso. Está aqui tudo. É só vocês agora, se quiserem rever alguma coisa, temos aqui tudo. Está bem? Com vocês. Isto faz para mim como também faz para vocês. É só uma questão de porem os vossos certificados. Mesmo se estiverem a começar, não há problema, não tem grande coisa, colocam o que está e pedem ao Claude sempre para vos ajudar. Mas nós tínhamos aqui uma questão, certo? Íamos colocar o Claude. Temos aqui, agora quero candidatar num hospital no Reino Unido. Muito bem, com esta estruturação, ele está a pensar, está a pesquisar na web, mas vai pesquisar aonde? Em sites dignos daquilo que eu tinha programado. Não vai estar, por exemplo, a procurar os desabafos de um enfermeiro no blog, porque às vezes é a perspectiva dele, não quer dizer que seja a realidade ou como é geral para toda a gente. E tem aqui candidatura ao NIH, que precisa ser adaptado, sem registro válido, pois não, exatamente, não podemos exercer lá. Portanto, uma vez que tens uma licenciatura portuguesa, à General Care Nurse, por isso, e vai-nos aqui ajudando. E por vezes, começa a preparar-nos para aquilo que vão ser os documentos necessários. Às vezes, aquela ilusão de vou para lá e ir arranjar qualquer coisa, pelo menos já vamos aqui bem, bem fundamentados e bem organizados. E temos sempre a proficiência em inglês e IELTS. Ok, também podemos pesquisar onde é que eu posso obter esta formação. Procura-me preços no mercado atualmente. E ele faz essa pesquisa e vocês conseguem preparar-se o melhor possível. Isto são as coisas ótimas da IA e a Claude neste momento é a que está a bombar. ChatGPT, vou ser muito sincera, já só para coisas muito básicas, para um brainstorming, para uma coisa assim, porque já não está tão atualizado. Se calhar chegará lá, é uma questão de investirem, mas nesta fase usamos o que está melhor. Ok? Portanto, adaptamos para o estrangeiro, depois também podemos ver aqui a parte de recrutadora. Eu poderia ter inventado uma pessoa, mas ia dar muito mau jeito. Ter que estar a inventar uma persona e criar certificados e isso tudo. Por isso, desculpem lá, então a levar comigo, mas faz parte. Nós tínhamos pedido aqui, então, ser honesta comigo, pensa como uma recrutadora de um hospital europeu, quais são os 3 maiores pontos fortes, os 3 maiores pontos a melhorar. E aqui, cá está. Os 3 maiores pontos fortes, ok? Muito bem, às vezes é certo para nós termos uma noção da realidade. Tipo, olha, afinal não sou assim tão mal, ou então afinal isto está pior do que eu achava e tenho que trabalhar um bocadinho melhor. Pontos a melhorar. Pronto, os teus 20 anos de experiência não estão documentados no CV. Pronto, não foi para tudo, né? Desgraça da nossa vida, senão coitado do recrutador. Pronto, e não é uma posição atual, nem explicação para o hiato desde outubro de 2025. Ele vai-nos dizendo aqui coisas e nós até nos lembramos, é verdade, eu fiz não sei quantas formações, esqueci-me de pôr ali os certificados. Portanto, é uma coisa diferenciadora e que nos vai ajudar muito. Portanto, isto com o close. Mas a maior parte, e que às vezes é assustadora, nem é tanto trabalho clínico, embora vimos ali como é que fazer com as guidelines, como fazer ele ser o melhor. Às vezes é a língua, a cultura, a forma de comunicar. Isto para quando temos que ir para outros países, e mesmo em Portugal. Eu sou de Viana do Castelo, tive vários anos a trabalhar em Évora e quando cheguei lá parecia que estava noutra parte do mundo, porque só a língua, os hábitos culturais eram completamente diferentes, né? Até mesmo os próprios termos que usavam da enfermagem
eram diferentes dos que usavam no norte. Eu tirei o curso no centro do país, em Exalc, em Castelo Branco. Portanto, houve muita coisa para aprender, por isso, nem sempre só porque estamos no nosso país vai ser tudo mais fácil. Mas para o exterior, ainda mais desafiante poderá ser. Portanto, vamos usar agora quem? O Copilot. Copilot, quase todos os universitários têm acesso ao Microsoft Office, ao 365, conseguem usar Copilot. Porque é que eu uso para estas questões de simular entrevistas, conversar? Tem muita mais capacidade de repetir, de tokens, para nós podermos trabalhar muito mais isto, ok? Dá também para criar alguns textos, não consegue passar para o Word, quando passa para o Word sintetiza muito, mas é muito bom para estas entrevistas, ok? Portanto, tirem novamente print, ok? Isto também vai ficar gravado, poderá depois com calma verem. Vamos então praticar aqui uma entrevista de enfermagem, tanto para uma entrevista nacional como internacional. Faz-me 5 perguntas típicas, comportamentais e clínicas, que isto é muito importante, em português e inglês, e uma de cada vez. Depois vamos respondendo e dá-me feedback, né? Aqui, vamos então abrir o Copilot. Mais uma vez, este também foi aquele que nós, se só recordam, programámos logo inicialmente, por isso ele também já sei que me vai responder, apesar desta entrevista, vai responder de forma como eu já o programei. Vamos colocar, muito bem, e ele vai-me dizer que sim e vai-se pôr aqui a falar comigo. E está para bastante tempo. Ok, vamos começar o treino de forma estruturada e realista. Ok? Pergunta 1. Fala-me de uma situação em que tiveste de lidar com um doente ou um familiar difícil, como geriste o problema e qual foi o resultado. Está aqui em inglês. E eu vou escrever aqui assim uma coisa muito, muito simples. Um doente entrou em paragem cardiorrespiratória, faleceu e tive que dar apoio emocional. Não se preocupem se escreverem com erros, que isto é a parte fantástica das inteligências artificiais. Aquelas que conseguem entender o que nós escrevemos, mesmo assim, às vezes à pressa. E quanto mais trabalharem com ela, ainda mais rapidamente ela vai entender. Portanto, obrigada pela tua resposta. E o que é que estiveste bem? Ela já está aqui a fazer aquilo que nós pedimos. Mostraste a experiência real em contexto crítico, mencionaste PCR, óbito, necessidade de apoio emocional. O que podes melhorar? Primeiro, contexto breve, ação específica, resultado e aprendizagem. Ok? E já nos dá aqui uma forma. E vocês podem até dizer, então, mas explica-me, ou dá um exemplo mais prático, e ele vai dizer, se não, prepara-me já para a segunda, para a clínica. Quando estás perante um doente com dor torácica súbita, quais são as tuas prioridades imediatas? E faz em inglês. E agora eu vou por isso assim aqui. Dá-me um exemplo bem prático e fundamentado. Pronto, de resposta. Ok, um exemplo muito bem. Como é que tu deverias ter respondido? Perante um doente com dor torácica, a minha prioridade é garantir segurança e identificar rapidamente se estou perante uma situação potencialmente fatal. E depois faz tudo. Diz-nos a avaliação primária, o ECG, ao mesmo tempo avaliar a dor. Portanto, diz-nos aqui tudo. Não é que nós não saibamos. E vocês, quando forem responder, vão responder conforme a vossa forma de ser, a vossa maneira de falar, a vossa identidade. Mas está aqui. Não se esquecem. E imaginem, até podem pegar nisto, criam um guião e o guião sai em Word, ou colam para um Word e sabem o que é que podem ir? Ao napkin, eu vou escrever aqui napkin. O napkin é, bem, ele vai achar que é napkin de outra coisa, que é de limpar, vão perceber. Não propriamente o napkin. Napkin AI é uma inteligência artificial que permite que vocês peguem naquele texto e criem um workflow, que criem um organograma, criem uma forma mais esquematizada de poderem, ok, ver a informação. Eu vou avançando e aqui depois podem continuar. Falar com ele. Vou trabalhar como enfermeira num hospital na Alemanha, explica-me em tópicos simples as principais diferenças e vão andando e ela vai, tanto, eu gosto mais do Copilot, pela questão de responder e podermos conversar mais, mas também podem usar no chat GPT, no Claude, e vão abrindo. Sou enfermeira portuguesa a trabalhar num hospital em Inglaterra, dá-me 10 frases. Este aqui vamos só, este aqui é interessante,
Eu estive a testá-los antes, mas queria fazer convosco ao mesmo tempo, acho que era sempre mais instrutivo assim. E aqui estão as 10 frases. Welcome, hello, my name is Christina, and I'll be looking after you today. Pois não estou em Inglaterra, pois não, mas às vezes temos muitos doentes que só se falam inglês, que estão internados nos nossos hospitais, que vêm cá cada vez mais o turismo, né, de saúde, e que vêm aproveitar, que vocês têm de saber minimamente acolher, nem que seja para dizer que são enfermeiros e que não sabem falar mais inglês do que este básico, e portanto alguma coisa terão que usar outras ferramentas. Temos aqui explicar um procedimento, eh, tudo, ok? Isto pode-vos ajudar. E vocês podem ainda mais fazer o que no AI Summit será um dos blocos, criar a vossa inteligência artificial, a vossa agente de IA, em que colocam os manuais, colocam as vossas sebentas, as vossas guidelines, e sempre que precisarem, acedem e pedem que é necessário, eu respondo com fontes fidedignas. Isso é algo que eu gostaria muito de vos ensinar no AI Summit e espero poder contar convosco, ok? Nessa altura. Portanto, temos aqui comportamento profissional, também nos pode ensinar noutros países como trabalhar lá e como nos comportarmos, porque são maneiras diferentes de estar. Em Portugal para a Espanha já é uma maneira diferente. Nós aqui ainda temos muito ato sim, doutor, e em Espanha, em Inglaterra, tratamos a pessoa pelo nome dela. É verdade, é muito belo, né? Mas com a cédula profissional como o primeiro nome. Portanto, isto são exemplos. O que é que vos deixo aqui principalmente, e peço a hora com calma para poderem tirar print, para poderem ver. Estas ferramentas são todas gratuitas, no plano básico, e conseguimos fazer muita coisa. Com o Claude, melhorar textos e analisar documentos. Com o Notebook LM, organizar os documentos, criar as vossas guidelines, fazer aquilo que quiserem com fonte fiável. Não têm as fontes todas, vão aqui ao Perplexity, ok? E podem pesquisar, e aqui sim, são artigos reais, existentes, não é uma bibliografia inventada, tem o DOI, tem tudo, portanto não há forma de vos enganarem. Com o Pilot é uma produtividade prática, como vimos agora aqui, e o ChatGPT, pronto, tarefas do dia a dia, coisas muito rápidas e básicas. Mas eu, se eu uso estas três, uso Claude, Notebook e Copilot. ChatGPT, quando se acabaram os créditos nelas todas, e Perplexity, quando queremos fazer uma pesquisa. Também há o Banana Banana, que faz imagens e pequenos vídeos, e é através do Gemini, também é bom, mas só mesmo para isso. Isto é a minha opinião pessoal, atenção, agora cada um fará o que quiser. Porque é que estamos quase a acabar? Ok, mas isto tudo está bem, é uma moda? Não, meus amigos, não é. Isto não vai passar, isto veio para ficar. A nível internacional, e até pessoas que irão ir para a Inglaterra, nos Estados Unidos da América, já temos o Nursing Informatics há mais de 20 anos. É uma especialidade. Eu gostava e espero um dia que orem os enfermeiros reconheçam que trabalho para criar o que a literatura cada vez mais apresenta como um enfermeiro especialista em IA, como um enfermeiro informático, porque é necessário ter enfermeiros que são os olhos da frente, que estão na trincheira, a saber equacionar, gerir e trabalhar os sistemas que nós temos de saúde e feito por pessoas que percebem daquilo, porque muitas vezes há equipas que estão a trabalhar com softwares, com a inteligência artificial, com coisas que não foi programado por quem percebe da área e por quem efetivamente sabe o que é o trabalho real, o que é que necessita. Isto aqui é só um pequeno rol que tem aqui no mundo. Em Portugal, o que já há, o que é exigido com o AI Act, isto vai ter mesmo que ser. As escolas já começam a ter pós-graduações, já começam a investir nisto, mas ainda não é suficiente. E se têm estado atentos às notícias, temos atualmente já, a Sword Health já tem, a nossa unicórnio portuguesa, já tem um acordo com o SNS para prescrever fisioterapia, através dos tablets deles. Isto já lançou, isto às vezes estão no LinkedIn, já lançou uma grande polémica, porque, e muito bem, os fisioterapeutas alertam para determinadas coisas específicas da área, que tem que ser um fisioterapeuta, que não será uma inteligência artificial só, basicamente, a indicar, porque é preciso haver uma adaptação constante. Ao mesmo tempo, também alguns estudos foram feitos só pela própria entidade que vende isto e nem sempre aplicaram bem os protocolos Bloom. É uma discussão que eu tenho estado a seguir. Tem havido muitos profissionais, doutorados da área, professores académicos de fisioterapia a levantar estas questões,
Mas a verdade é que isto é o que vai ser o futuro. E a própria Ministra da Saúde já fala, e até o Presidente da Associação de Administradores Portugueses de Hospitais Particulares fala de que temos que ter a inteligência artificial a encaminhar os doentes no Sistema Nacional de Saúde. O INEM tem uma coisa semelhante, que é um algoritmo, mas querem algo mais avançado. Imaginem isto agora tudo programado e tudo a ser utilizado por profissionais que não estiveram incluídos na prática, que não estiveram incluídos na execução destes modelos. Vai ser muito complicado e vamos ter muitas falhas. E se nós não soubermos ser o humano que está ali para ajudar a especificar e a dizer, não, eu sou enfermeira, isto está-me a indicar esta situação, mas eu não vou cumprir. Isto vai contra aquilo que eu estou a avaliar. E não vamos seguir cegamente isso. Nós temos que estar preparados. É por isso que vamos, em setembro de 2026, ter um AI Summit. Principalmente, isto poderá ser um tema provisório, mas vai ser IA na saúde, do receio ao domínio. E o que é que nós vamos, principalmente, como eu vos falei, em 4 horas online, vamos desenvolver mais este método, agora sim com um modelo completo, de fazer Role, Task, Context, Format e Validation, para podermos ter um melhor prompt, ok? E ao mesmo tempo, vão ter blocos em que vocês vão saber escrever comandos, detectar e evitar alucinações e viés, saber isto do AI Act. Até imaginem, querem começar a desenvolver startups nesta área, querem começar a trabalhar, a inovar. Vocês têm que saber o que é que vos espera, tá bem? Porque há muita coisa para fazer. Orientar doentes e cuidadores que chegam informados por IA. Aqueles infográficos que nós podemos fazer para ensinar a literacia na saúde, mas também vão ter muita coisa que os nossos doentes vão ler não fazendo com fontes fidedignas e vão trazer. E vão querer que vocês implementem. E vão dizer ao médico que tem que ser este antibiótico, porque é o que a inteligência artificial está a dizer, e não é o que o senhor doutor aprendeu ao fim destes 40 e 50 anos. Portanto, isto tudo é necessário. E depois os agentes de IA, que nos vai ajudar muito e que vai ajudar a pesquisar, a sintetizar e a facilitarem o vosso trabalho. Porque antigamente andávamos com aqueles livrinhos dos prontuários médicos, das notas ventas. Agora temos isto e nós podemos criar os nossos agentes. Portanto, já sabem, a vossa carreira não vai esperar pela versão perfeita de vocês. Nós é que temos que fazer por isso. E escolham uma destas inteligências artificiais que hoje abordei, comecem a trabalhar nelas, envolvam-na bem e vão ver que cada vez mais o que parece ser desafiante também pode ser viciante, mas com a forma correta de tratar disto, vocês ficam prós no instante. Ok? Muito obrigada, foi um prazer genuíno estar aqui convosco. Já sabem, temos o ES Summit em setembro e agora, se houver alguma questão, alguém queira colocar alguma coisa, temos aqui ainda dispomos algum tempinho. Antes de mais, Cristina, vou só acrescentar aqui uma notinha em seguimento do AI Summit. Nós depois em breve vamos também enviar mais informações por e-mail, especialmente às pessoas que se inscreveram aqui neste nosso webinar, e vamos mandar uma ficha de interesse para depois se puderem inscrever. Informar também que os primeiros 20 inscritos vão depois beneficiar de um desconto para participarem no AI Summit, por isso fiquem atentos aos vossos e-mails. É isso. Agora deixaremos então um espaço para as perguntas. Temos aqui a Patrícia. Patrícia Senra, obrigada, achei bastante pertinente. Muito obrigada. Foi a resumir isto rápido, porque há muita coisa que se pode fazer e nada como ter cada vez mais desta prática e ver que se num instante, numa hora, conseguimos produzir tanto, claro que depois teremos se calhar mais uma meia hora a ler com atenção aqueles pormenores. Imaginem o que é que ao dominar isto tudo não conseguiríamos fazer. Agora, o importante é, isto não veio para diminuir a quantidade de profissionais por local. Isto tem que vir para propriamente o profissional poder fazer mais com o seu tempo e poder estar mais junto do paciente. E isso é o que nós temos que cada vez mais como enfermeiros trabalhar e batalhar, porque nós temos muita burocracia que pode ser perfeitamente diminuída com a inteligência artificial. A Ana Ford também escreveu, muito obrigada, só consegui assistir ao final, mas quero ver a versão completa. Pronto, muito obrigada, Ana, acho que sim. E treinar, acima de tudo, aproveitar para treinar. Pronto, nós fizemos a gravação desta sessão e futuramente vai ficar disponível no nosso YouTube. Depois também mandamos o link
pelo e-mail, mas qualquer coisa é pesquisar no YouTube Vitae Professionals, que estará lá disponível para o público em geral a gravação desta sessão, para poderem ver ou rever, sempre que necessitem. Ok, eu também deixo aqui no LinkedIn, penso que é possível, que também vai precisamente Claro que sim. com a utilização da Made Skills, vamos Até, também colocar até lá se me e permitires, Cristina, depois até deixo as tuas informações também no e-mail de follow-up que for enviado, deixo sim, também sim, os teus contactos. sim, perfeitamente, é isso mesmo. Ok? Portanto, Uhum. vamos aprender todos juntos, acho que sim. Exatamente, exatamente, que é para isso que cá estamos. Obrigada, Rafaela, estou ali a Rafaela a dar uma parabenizzação. Pronto. Não sei mais alguém, alguma questão queira colocar? Alguma dúvida? Agora está tudo desejoso de ir trabalhar, de ir pesquisar isto, de certeza. Ou de ir fazer o jantar, também é capaz de ser. Pronto, sendo assim, acho que podemos dar por terminada então este nosso webinar. Da minha parte também, foi um gosto. Obrigada igualmente, Cristina, pela tua disponibilidade e por teres feito esta apresentação, sem dúvida, muito enriquecedora. E tal como a Ana Forte diz, vemo-nos no Summit, que vai ser igualmente enriquecedor também. Assim faremos. Então vá. Boa noite ou boa tarde, não sei, depende do local Obrigada, onde igualmente. estiver. Vá, obrigada, obrigada. Obrigada a todos.